Olha, e nesse tempo mais seco, a gente já falou sobre isso, né? Que a gente está vivendo em boa parte do Brasil, aumentam os riscos de infecções respiratórias e de agravamento de doenças típicas dessa época, como gripe e Covid-19. E a melhor forma de se proteger contra essas enfermidades é vacinando. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o infectologista Edmilson Migovski. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, audiência. É um prazer falar com vocês. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, doutor. A gente sempre fala sobre esse tema no Brasil hoje, mas nós decidimos reforçar a importância dele porque a Romaria do Divino Pai Eterno está chegando e é um momento importante, né? Um momento em que muita gente acaba se aglomerando em Trindade. Portanto, há 23 dias da festa, qual que é a importância da gente se vacinar? Dá tempo ainda da gente garantir mais segurança, mais imunização até lá? Sem dúvida, né? Essas vacinas geralmente promovem uma proteção eficaz depois de 1 a 2 semanas da vacina ter sido administrada. Então, como você falou, tem tempo ainda para as pessoas repensarem a prevenção, não só com a vacinação, mas também tentando incorporar hábitos saudáveis, como dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas, seja ela lícita ou não, e também da saúde oral. Então, esses pilares são, né, ao lado da vacina, algo bem importante na promoção de saúde e na prevenção, portanto, de enfermidades, inclusive enfermidades infecciosas. É importante pensar de uma maneira mais integral, né, doutor? E muita gente ainda tem dúvidas a respeito do uso das máscaras. Quando que é recomendado? Na pandemia, a gente acabou se acostumando a usar esse equipamento. Eu queria saber, hoje, é recomendado em alguma circunstância, em alguma situação, por exemplo, de grandes aglomerações, que a gente use máscara ou não é necessário? Em geral, essa recomendação ela se restringe às pessoas que têm algum grau de imunodeficiência. Ah, essa pessoa fez o transplante de medula óssea, essa pessoa está em quimioterapia, radioterapia, aí ela coloca uma máscara boa, né, de preferência aquela que o médico recomenda, que é a N95, uma máscara que tem realmente um efeito de proteção melhor do que essas de tecido, de pano que a gente vê por aí. Então, isso é importante. E as pessoas que estão enfermas, eu estou com um quadro respiratório agora, seria mais sensato que essa pessoa fizesse a oração de casa, não fosse até a Romaria se ela estiver enferma. Então, quem tem alto risco de doença infecciosa usa máscara, quem está enfermo com quadro respiratório deveria ficar em casa. Se tiver que ir, porque tem que ir por alguma razão, aí usar uma máscara muito boa, mas que essa máscara vai ter que ser trocada periodicamente, porque uma vez que você esteja com um quadro infeccioso, né, espirrando e tossindo, você vai contaminando aquela máscara, vai minando, né, a barreira e ela acaba sendo algo muito mais decorativo do que de proteção em termos de doença infecciosa. Então, resumindo, quem tem algum processo de imunodeficiência pode usar máscara. Quem está enfermo, melhor ficar em casa. É isso aí, uma proteção que vale, né? Nessas ocasiões que o doutor está falando, nós já nos acostumamos a usar máscara há algum tempo atrás, então é um cuidado que vale a pena. E eu queria entender um pouco mais sobre os grupos de risco, doutor. Quem são os grupos, quais são os grupos que precisam tomar mais cuidado? São as pessoas dos extremos etários, né? Os idosos, que costumam ir bastante nessas romarias, mas geralmente são essas pessoas que têm fé, otimismo, são as pessoas que adoecem menos. Tem uma relação interessante entre a fé e a imunocompetência. O sujeito que é desconfiado, pessimista, que não tem fé, ele acaba realmente adoecendo de forma mais grave, não só com doença infecciosa, como também com outras doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, é legal esse olhar, né, de tentar juntar a ciência com a fé, e tem muita coisa sinérgica, muita coisa interessante. Então, o grupo de risco seria justamente as pessoas debilitadas pela idade ou pessoas que têm doenças de base, como problema pulmonar crônico, renal crônico, hepático crônico, as pessoas sedentárias. Então, assim, é interessante rever, Wilker, essa questão da medicina do estilo de vida, porque esses pilares que eu citei na abertura dessa matéria, eles ajudam bastante na promoção de saúde.
Então, é bem interessante isso, a pessoa aproveitar a romaria para, de repente, começar a ter atividade física, né? Não só ir até a cidade, mas depois começar a ir na igreja perto da sua casa a pé, começar a dar volta na pracinha, incorporar esse novo hábito que é muito saudável. É isso aí, qualidade de vida, né? Às vezes a pessoa aproveita, tem esse momento da romaria, né, doutor, como o início de uma nova vida, né, de um novo estilo de vida. Com certeza isso aliado à vacinação vai fazer toda a diferença. No caso específico da vacina contra a gripe, tem gente que tem aquela sensação de que quando toma a vacina, fica doente. Qual que é a relação? Existe uma relação nesse caso? Ou isso é mito? O que a gente pode dizer a respeito desse assunto? Isso é bem interessante que, em relação à vacina de gripe, a vacina é feita com pedaços do vírus, não tem vírus inteiro ali. Por exemplo, a vacina do sarampo é feita com vírus atenuado. Então, a pessoa que recebeu a vacina do sarampo pode ter um sarampo fraquinho. Isso é verdade em relação a sarampo, cachumba, rubéola, catapora, febre amarela, que são vacinas elaboradas com vírus atenuado. Quando você vai para a área da gripe, que é feita com pedaço do vírus, esse vírus não se replica, então não tem muita relação eu ter um quadro respiratório após ter a vacina. Nos parece muito mais uma coincidência, uma relação temporal, do que uma relação do tipo causa e efeito. Fosse uma vacina atenuada, eu entenderia essa relação. Não sendo, é pouco provável. Como você faz a vacina? Em geral, numa fase que o vírus selvagem já está circulando, tem gente que tomou a vacina, mas já estava com o vírus do resfriado ou o vírus da gripe incubado, e aí desenvolve logo após a vacina, e é muito mais fácil estabelecer essa relação temporal. Então, acaba ficando um pouco de mito nessa história. Todas as vezes que eu tomo vacina, eu gripo, não tem uma lógica científica por trás disso. Então, é muito mais provável que seja uma relação temporal de coincidência, de coincidência, não de consequência. E algo mais psicológico também, né? Porque nessa época acho que todo mundo tá com uma tossezinha aqui, outra ali, tá precisando tomar mais um pouco de água porque tá sentindo um desconforto na garganta. O importante é a gente reforçar que a vacinação é essencial, sim. E, de qualquer forma, o efeito colateral de uma vacina é infinitamente menos nocivo à nossa saúde do que a doença para a qual ela é desenvolvida. Agora, eu queria entender um pouco mais sobre a imunidade de rebanho. A gente falou sobre a questão da máscara, que a gente utiliza quando está doente para proteger a outra pessoa, e a vacinação também pode ser entendida dessa forma, né? De alguma forma, eu me vacinar é uma forma de proteger outras pessoas também, né, doutor? Essa é a lógica, né, que a gente fala da imunidade coletiva, e algumas pessoas falam em imunidade de rebanho, mas assim, porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor vai ter menos pessoas suscetíveis para fazer com que esse vírus entre naquela pessoa, se replique e potencialize, né? E dissemine essa infecção. Realmente, a imunidade coletiva se obtém quando se tem um número importante de pessoas vacinadas, ou seja, quando a maioria está vacinada, você começa a observar essa questão da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, como você mencionou. Tá ótimo, doutor Edmilson Migovski. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações e pelo alerta para todo mundo que nos acompanha, especialmente, mas não só para as pessoas que vêm até Trindade nessa romaria. Tá na hora de se vacinar, já vai procurar o posto de saúde aí para que você venha até Trindade garantido, imunizado e que a gente tenha uma romaria feliz e segura para todos, né? Porque, como ficou bem claro aqui na fala do doutor, quando a gente se imuniza, quando a gente protege também quem está ao nosso redor. Obrigado, até a próxima. Tchau, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.